Oh, aleluia, Shabbat Shalom, querida irmã Elizabeth, Deus te abençoe. Como é bom andar na presença do Senhor. Glória. Oi, Faria, Sandra, Deus abençoe. Kelly, Deus abençoe. Pastor Kleber, Deus abençoe. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória e majestade estão diante do nosso Deus. Força e formosura estão no seu santuário. Aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Santo e tremendo és tu, Senhor. Aleluia. Proclamamos esta palavra sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com um propósito de orar pelo Brasil, né? E mais do que nunca, esta nação precisa do Senhor. Mais do que nunca, o Brasil está precisando das nossas orações. Nós não podemos deixar de orar pela nossa nação, né? Cada dia tem uma novidade desagradável, cada dia tem uma novidade que nos deixa assim um tanto quanto apreensivos. Mas nós precisamos ter uma consciência clara de que o propósito do inimigo, sabe qual é? É trazer medo. Porque o medo nos paralisa. Então o inimigo quer impor medo nas nossas vidas. Quer impor medo. Mas nós não vamos permitir. Sabe por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor. E nós confiamos em Deus. Confiamos no Senhor. Confiamos no nosso Deus. Em todo o tempo nós confiamos em nosso Deus. Então eu quero deixar essa palavra de Êxodo 15, 26 sobre a sua vida, sobre o seu coração. Se ouvires atento a voz de Yahvé teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé que te sara. É isso aí. Então a nossa confiança está no Senhor, confiando no Senhor. Amém? Então nós temos que confiar no nosso Deus. Temos que descansar nos seus braços. Temos que acreditar que Ele está pleiteando a nossa causa. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E Ele tem a resposta que nós estamos precisando. O nosso Deus tem. E eu gostaria de novamente proclamar esta palavra de Isaías, para que nós não esqueçamos de que o nosso Deus é Deus. Eu vou lembrar vocês o texto de Daniel, no capítulo 4. E o texto de Daniel, no capítulo 4, é o testemunho. É o testemunho do rei Nabucodonosor. Depois que ele passou pela prova que Deus o fez
passa. E depois da prova, com certeza, o coração daquele rei orgulhoso, soberbo, se quebrantou. E ele reconheceu que não havia ninguém acima do nosso Deus Yahvé. E veja que foi o rei Nabucodonosor que proclamou esta palavra em testemunho. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Olha, ele está contando os feitos do Senhor para com ele. Ele está reconhecendo que os anos que ele passou no campo, tendo atitudes de animais ou de animal, né? Vivendo como um animal. A Bíblia diz que o seu pelo cresceu, as unhas cresceram, a sua mente foi mudada e ele se comportou como um animal irracional, certo? Mas ele reconheceu que aquela punição veio do Deus Todo-Poderoso. Como ele reconheceu que a cura veio do Deus Todo-Poderoso. Como ele também reconheceu que a grandeza do seu reino veio do Todo-Poderoso. E também reconheceu que o retorno ao governo veio do Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Então, o reino do nosso Deus é sempiterno. O reino do nosso Deus e o domínio desse reino se estende por todas as gerações. Portanto, o domínio desse reino alcançou-nos no Brasil e alcançou-nos como geração. Nós temos que crer que o domínio das nações estão nas mãos do Senhor. O domínio das nações, está nas mãos do Senhor. Ele agiu com Nabucodonosor, puniu Nabucodonosor. Nabucodonosor se quebrantou na sua presença, reconheceu a grandeza do nosso Deus e Deus o poupou, Deus o trouxe de volta ao rei. Mas quando você chega no capítulo 5, você vai ver outro rei, Belsazar, filho de Nabucodonosor. E esse Belsazar ignorou os feitos do Deus Yahvé no Império Babilônico nos dias do seu pai, Nabucodonosor. Tá certo? E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o contrário. Ele conhecia, mas fez o contrário do que deveria fazer. Ele vem, ele manda buscar os vasos da casa do nosso Deus em Jerusalém, que estava em Babilônia, e ele vai trazer
esses utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então ele dá uma ordem como governante, né? Autoritário, dominador, e passa por cima de tudo. E ele profana aquilo que é de Deus. Ele zomba daquilo que é de Deus. Ele dá honras e louvores aos deuses do ouro, da prata, dos metais, e ele abusa, escarnece do Deus Santo e Poderoso. Aí você pergunta, quem poderia ser contra Belsazar? Bem, no Império da Babilônia não havia ninguém que pudesse ser contra o rei Belsazar. Ele era o grande rei Belsazar, o dominador do Império Babilônico. Quem poderia ser contra Belsazar? Ninguém. Esse homem não se dobrava a ninguém. Não havia uma constituição que ele respeitasse. Mas o nosso Deus Yahvé é o Senhor de toda a terra. É o Senhor de todas as nações. É o Senhor que levanta, é o Senhor que exalta, é o Senhor que abate, é o Senhor que arranca, é o Senhor que faz viver e é o Senhor que mata. É o Senhor que humilha. Então, ainda que Belsazar não reconhecesse ninguém acima dele, Deus, Yahvé, está acima de tudo e de todos. Deus, Yahvé, pode entrar na hora que Ele quiser na nossa história. Ainda que nós não abramos a porta para Ele, Ele entra e cumpre os seus propósitos, porque Ele é Deus. E este Brasil não está à deriva. Este Brasil não está sem direção. Este Brasil não está sem domínio. O nosso Deus, Yahvé, tem o domínio da pátria brasileira. E esse nosso Deus Todo-Poderoso tem ouvido o nosso clamor, tem ouvido o clamor da igreja e Ele vai intervir nesta nação. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas eu sei que Ele vai, porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele age. Ele tem a natureza nas suas mãos. Ele dá ordem aos ventos quando Ele quer dar. Ele dá ordem aos vulcões quando Ele quer dar. Ele dá ordem às águas do oceano quando Ele quer dar. Ele dá, Ele tem domínio sobre toda a natureza. Ele tem domínio. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Não esqueçamos que o governo está nas mãos de Jesus. O governo está nos ombros de Jesus. Toda autoridade pertence ao nosso Deus. E as autoridades que temos são autoridades que têm a liberdade de governar, de estar sobre nós, porque foi Deus quem permitiu. Então nós precisamos crer no que Deus faz, no que Deus tem, no que Deus quer. Veja o que diz a Bíblia aqui, ó. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes
e suas mulheres e concubinas. Era uma orgia só neste palácio. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Era um panteão de prostituição espiritual na Babilônia. E eles estavam ali, achando que eles não seriam punidos, achando que não haveria intervenção da parte do Deus de Israel. E olha o que aconteceu. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Aí, ó, cadê aquele homem forte? Cadê aquele homem escandaloso, zombeteiro? Cadê aquele homem que tinha o poder na caneta? Cadê aquele homem que podia matar e podia poupar a vida dos seus servos? Cadê? Diz a Bíblia. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Você já imaginou essa cena de um rei totalmente perdido, apavorado, cheio de medo, de pavor? E de quem ele estava com medo? O sobrenatural de Deus invadiu a sua festa. O sobrenatural de Deus trouxe escândalo aos seus deuses. O sobrenatural de Deus virou as mesas. O sobrenatural de Deus encerrou com aquela patifaria, encerrou aquela prostituição espiritual, encerrou com a empáfia daquele rei, encerrou com todo tipo de zombaria, escárnio que se fazia ao Deus vivo e verdadeiro. Deus entrou na festa. Deus entrou e mudou naquela noite a história da Babilônia. Deus entrou e bateu o martelo sobre o império da Babilônia. Deus entrou e julgou a Babilônia. Então, em nome de Jesus, meus amados irmãos, isso foi resultado de quê? Aí você pergunta, Deus entrou, mas por que Deus entrou? Deus tinha testemunhas fiéis dele lá na Babilônia. Daniel estava ali, já era um homem idoso, mas estava ali perseverantemente orando a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, a favor do povo de Israel. Quantas orações esse Daniel fez diante do Senhor, quantas lágrimas esse homem derramou diante do Senhor, quantos jejuns ele ofereceu ao nosso Deus. Queridos, não esqueçamos que Daniel era um profeta cheio do Espírito Santo, um profeta onde a palavra de sabedoria e de conhecimento fluía, o dom da visão, né? Deus tinha dado a ele a unção de revelar mistérios. Mas você acha que veio assim de graça? Não, Daniel era um homem comprometido com Deus, comprometido com a palavra de Deus, um homem que se derramava chamando as promessas do Senhor. Então veja, Deus entrou, porque Deus não pode entrar e intervir neste país chamado Brasil,
Porque Deus não pode entrar na CPI? Pode. Porque Deus não pode entrar no STF? Pode. Porque Deus não pode entrar no STF? Pode. Deus pode entrar em todo lugar. Ele entra na hora que Ele quer. Ele age como Ele quer. Ele é Deus. Mas é necessário que nós sejamos perseverantes, como o profeta Daniel. Eu imagino o profeta Daniel naquela Babilônia pagã, naquela Babilônia de orgias, de injustiça social, de injustiça no judiciário da Babilônia também. Quantas pessoas foram condenadas à morte inocentemente. E ele estava ali, ele não podia mudar o governo da Babilônia, ele não poderia intervir nas maldades daquele rei ou daqueles reis. Mas uma coisa Daniel poderia fazer: clamar ao Senhor de toda a terra, clamar ao Rei das nações, clamar àquele que tem todo o poder, clamar àquele que tem todo o domínio. Isso Daniel fez. E Deus ouviu a oração de Daniel. Veja, o rei perdeu o semblante. Os pensamentos daquele rei se turbaram. Os seus lombos se relaxaram. Ele estava a ponto de desmaiar. E os seus joelhos batiam um no outro. Porque o pavor do Deus vivo e verdadeiro entrou naquele salão de festa. A alegria se tornou em tristeza. O vinho se tornou em fel amargoso. A comida se tornou indigesta. E a sensualidade daquele lugar foi rejeitada, porque Deus chegou para virar as mesas. Deus chegou para dizer: sou eu quem faço, sou eu que tenho a última palavra, sou eu quem governo, sou eu quem levanto e sou eu quem abato. Oh, aleluia! Aí o que o rei faz? O rei ordenou em voz alta, é como se ele tivesse pedido socorro. Ele estava desesperado, ele não sabia o que fazer. Então ele foi buscar quem? Os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, os sábios da Babilônia, para que esses pudessem ler a escritura que estava na parede. O rei queria que esses bruxos lessem. Desde quando um bruxo, desde quando um feiticeiro, desde quando um ímpio pode ler e interpretar os mistérios de Deus? Impossível. Só quem é com o Espírito, só os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, só aqueles que vivem em comunhão com o Senhor é quem pode decifrar os mistérios de Deus, porque Deus revela a estes a intimidade do Senhor. É para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. São a esses a quem Deus revela mistério. Por esse motivo, meus irmãos, a nossa confiança deve estar no Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha que o rei Belsazar, ele ofereceu presentes dizendo: qualquer que lê esta escritura
e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Tá vendo? Ah, não. Deus não compartilha os seus mistérios com feiticeiro. Deus não compartilha os seus mistérios com idólatra. Deus não compartilha os seus mistérios com os vaidosos que confiam na sua própria sabedoria, que são guiados pelos seus instintos, pelas circunstâncias, que são carnais na sua maneira de agir, de pensar, de falar, de decidir. Liga a mídia e você vai ver uma porção de carnais, homens e mulheres carnais, que não têm compreensão da verdade, que não conhece o futuro que Deus determinou para esta nação e estão dando as suas próprias interpretações e se perdem em loquacidade frívola, porque não conhece nada de Deus. Nada de Deus. E nós, irmãos, nós precisamos entender que, apesar de sermos cidadãos brasileiros, nós não vamos lutar com as armas que homens carnais lutam. Não. Eu sei que eu tenho uma cidadania brasileira, mas a minha batalha, a minha luta não é com armas carnais. A minha luta não pode ser semelhante à luta dos militantes partidários. Não. Eu tenho um Deus e você tem um Deus que tem todo o poder. O Deus que quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. O Deus que põe fim à guerra. É esse Deus a quem servimos. O Deus que tem um braço forte. O nosso Deus é aquele que nos equipa. Ele prepara os nossos dedos para a guerra e os nossos braços envergam arcos de bronze. Então, é na força do Senhor, é na dependência do Senhor, é na comunhão com o Espírito Santo, é subindo para as regiões celestiais que nós teremos força para guerrear contra essas potestades infernais que querem ver a destruição de uma nação, a destruição da família, a destruição das crianças, a destruição da juventude. São forças satânicas que têm batalhado contra a nossa nação, que têm investido severamente para conduzir o nosso Brasil à desgraça. Como nós vamos ver a libertação do Senhor se nós buscarmos a sua presença, se nós clamarmos, se nós confiarmos no Senhor. Há mistérios que Deus vai escrever na parede do STF. Aleluia. Há mistérios que Deus vai escrever, sabe aonde? No Senado Federal. Há mistérios de Deus que serão escritos na Câmara Federal. Há mistérios de Deus que serão escritos. E esses mistérios de Deus não serão interpretados por ímpios, por macumbeiro, por feiticeiro, por bruxo, por filósofos. Não! Esses mistérios são interpretados por gente que anda com Deus.
por gente que depende de Deus, por gente que anda afinado com o Espírito Santo, porque o nosso Deus é Deus de revelação. Ele faz hoje, ele opera hoje, ele entra em ação em um país hoje. É a igreja que tem que abrir as portas para Jesus entrar, para que o Espírito entre e mova as suas águas a favor da nação. Olha, veja o que diz a Bíblia. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Glória a Deus por isso. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. O pavor, o medo dominou a corte, o pavor e o medo dominou o rei, o pavor e o medo dominou os sábios da Babilônia. Aí o que vai acontecer? Tem alguém no reino que não esqueceu dos feitos do Deus de Daniel nos dias de Belsazar, de Nabucodonosor. Aí a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, aleluia, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Olha que coisa linda. A rainha mãe, ela foi testemunha de como o Deus Altíssimo usou Daniel nos dias do rei Nabucodonosor. E ela guardou no coração. E ela está dizendo o que havia em Daniel. As virtudes que eram vistas na vida de Daniel e no seu ministério. Esse homem é excelente. Ele tem unção para interpretar sonhos, visões, enigmas. Pode chamá-lo. Ele é diferente. Ele não é igual a nenhum desses sábios aí. Ele é diferente. Ele é singular. Ele tem luz. Onde ele chega, ele faz diferença. Quando ele fala, todos ouvem. A palavra de sabedoria está nos seus lábios. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti
que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel: olha que homem humilde, olha que homem temente a Deus. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhes farei saber a interpretação. Aí ele começa a invocar o nome poderoso do nosso Deus. Ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida, e a quem queria exaltava, e a quem queria batia. Ele está trazendo a memória do rei, quem era Nabucodonosor. O que Deus tinha entregado a Nabucodonosor e o que dominou o coração de Nabucodonosor. O orgulho. Aí diz ele: quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Olha, irmãos, escutem bem. Escutem bem. Deus dá e dá e dá. Mas quando o homem passa a ser soberbo de coração e arrogante, ele pegou uma briga com o Deus Todo-Poderoso. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele abomina a soberba, abomina a arrogância, abomina a empáfida de um ser humano. Porque a soberba, o orgulho, a arrogância são síndromes de Satanás, são características de Satanás. Aí, sabe o que é que Deus faz? Deus derriba do seu trono real. Deus derribou Nabucodonosor, derribou Belsazar, derribou Senaqueribe. E vamos para lá, vamos lá. A Og, rei de Bazã, derribou os reis de Canaã, derribou o rei da Síria, a grande Nínive caiu por terra. Meus amados em Cristo, então essa soberba, essa empáfida que está dominando o coração de senadores, coração de ministros, coração de deputados, meu irmão, minha irmã, olha, Deus vai abater. Só digo isso. O Deus eterno, Yahvé, vai abater a toda soberba, a toda arrogância. Porque ele abate ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. É palavra do Deus eterno. Não importa. Deus abate a toda soberba. Aí diz a Bíblia que Nabucodonosor foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens
e a quem quer constitui sobre eles. Ah, Daniel foi sábio demais. Daniel iria sim ler a escrita e dar interpretação, mas antes vou refrescar a sua memória, rei soberbo, rei orgulhoso, rei altivo. Você vai ser agora confrontado com essa história, confrontado com o testemunho do seu próprio pai que você ignorou Deus que entrou nos dias do seu pai e o puniu. Sabe por quê, Belsazar? O Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Então Deus tem o domínio sobre o Brasil. Deus tem o domínio sobre todas as nações da terra. Ele tem o domínio. Ele constitui a quem quer no governo das nações. Pena, amados, que há muitos que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, mas não estão afinados com a soberania do nosso Deus. Veja o que diz mais a Bíblia. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Que homem ousado, que homem corajoso, que profeta de Deus era o profeta Daniel. Apontou o dedo na cara do rei e o exortou. Ele iria morrer, mas ele iria morrer consciente que a morte dele foi resultado da sua rebeldia, da sua soberba contra Deus. Olha, diz a Bíblia, e te levantaste contra o Senhor do céu, tá vendo? Você, Belsazar, se levantou contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho nele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Yahvé Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então, escute aqui, meus amados, escute aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem que orar e saber quem é o seu Deus. Olha, o nosso Deus Yahvé, o Todo-Poderoso, em cuja mão está a vida de todos os ministros do STF, em cuja mão está a vida de todos os senadores, de cuja mão está a vida de todos os deputados, de cuja mão está a vida de todos os ministros, de todos os policiais federais, de todos que pertencem às Forças Armadas. Na mão do nosso Deus está a sua vida, meu irmão, está a vida da sua família, está a vida dos moradores da sua cidade, está a vida dos moradores do seu estado, está a vida de todos os brasileiros, de todos os moradores desta nação. Por favor, em nome de Jesus, creia nisso. Yahvé soberano, Yahvé o Todo-Poderoso, Yahvé o Senhor da vida. O fôlego de vida que está em mim e você vem dele. É ele quem nos dá. E eu não sei por que tanto orgulho. Eu não sei por que tanta soberba. Eu não sei por que tantos planos mirabolantes contrário a Deus nesta nação, achando que Deus não vai intervir. Deus vai intervir nesta nação, como ele interviu na Babilônia, como ele entrou na festa de Belsazar e transformou aquela festa em tristeza, transformou aquela festa em luto. O nosso Deus vai entrar nessas festas dessas autoridades, e ele vai operar maravilha, ele vai escrever na parede
a sua escritura, ele vai estabelecer o seu querer nesta nação. Veja o que diz a palavra de Deus: e todos os teus caminhos estão nas mãos do Senhor, e a ele não glorificaste. Você percebe que a nação brasileira, essas autoridades, na sua grande maioria, não glorifica ao nosso Deus, não reconhece ao nosso Deus, não se prostra diante do nosso Deus. Olha, vamos lá? Então, da parte de quem? Da parte dele, da parte de Yahvé, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Oh, aleluia! Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Oh, maravilha! Deus contou o reino de Belsazar e deu cabo, disse: encerrado está. Encerrado está o teu governo. Encerrado está o teu reino. Encerrado está a tua vida, Belsazar. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Oh, meu Deus, põe a tua balança neste Brasil. Põe a tua balança. Aqueles que forem encontrados em falta, julga em nome de Jesus. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Olha o que Deus está falando aqui. O teu reino, Belsazar, foi dividido. O teu fim chegou. Outro irá governar a Babilônia. O império Medor e o império persa. O império Medo-persa vai dominar a Babilônia. Eu entrego agora a Babilônia ao império Medo-persa. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, meus queridos e amados irmãos em Cristo, nós temos que crer nesta palavra de poder. Nós temos que ser um Daniel nos nossos dias e crer que o nosso Deus está trabalhando a nosso favor. O nosso Deus está trabalhando a nosso favor. O nosso Deus está operando milagres nesta nação, está fazendo proezas nessa pátria. Então nós não podemos entrar pelo caminho do medo, não, da ansiedade também não, ainda que as notícias não sejam boas, mas nós devemos confiar no Senhor e saber que Ele vai entrar nessa festa. Ele vai entrar nessa festa, vai virar as mesas. Ele vai entrar nessa festa e Ele vai estabelecer o que é dele. O que é dele, tão somente o que é dele. Amém? Porque Ele é Senhor de toda a terra. E quero concluir lendo essa palavra que está diante do trono, que Deus nos deu anos atrás, que nós sempre lembramos ao Senhor, que está em Daniel capítulo 4, versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos, sobre o reino dos homens. O Altíssimo, Yahvé, tem domínio sobre o reino dos brasileiros. O Altíssimo, Yahvé, tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Esse decreto temos gerado.
Portanto, meus amados irmãos, vamos confiar no Senhor, vamos depender do Senhor, vamos abraçar as promessas de Deus, vamos gerá-las em fé, vamos colocar os nossos olhos no Senhor. Amém? Amém? Ele está batalhando por nós, Ele está pleiteando a nossa causa, Ele está ouvindo as nossas orações, Ele está recebendo os nossos jejuns, Ele está recebendo as nossas ofertas que são colocadas no seu altar, salpicada com o sangue de Jesus. Amém? Amém? Eu quero desejar a você um Shabbat Shalom. Vamos orar. Pai, sabemos que Tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos ama e com o sangue do Seu Filho nos comprou para Ti mesmo. Ó Pai Santo, seja engrandecido o Teu nome para sempre. Do nascimento do sol até o seu ocaso, há de ser louvado o Teu nome para sempre. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, e Tu serás o nosso guia para sempre. Oh, meu Senhor, apresentamos as nossas vidas no Teu altar, nos colocamos como oferta de holocausto diante de Ti. Queremos ser queimados completamente pelo fogo do Teu Espírito Santo. Queremos ser purificados, queremos ser encharcados com a Tua unção, com o Teu poder. Queremos, ó Pai, perseverar na oração, perseverar na comunhão. Queremos perseverar na Tua palavra, não recuar 1 milímetro sequer, mas viver pautados na Tua palavra. Queremos, ó Deus, gerar a existência das Tuas promessas para com a nossa nação. Nós cremos que Tu és Deus para fazer muito mais nessa pátria, além daquilo que pedimos ou pensamos. Oh Deus, oramos para que o Senhor estenda a Tua mão de poder sobre este Brasil e ministre paz, paz nos corações, no coração do povo brasileiro. Ministre paz, Senhor, aquela paz que excede todo entendimento. Remove as incertezas, remove, Senhor, a ansiedade, remove os medos, guarda as fronteiras da nossa pátria, livra a nossa pátria dos conchavos de Satanás, dos complôs malignos, livra a nossa pátria da invasão assíria, livra a nossa pátria, Senhor, dessas potestades infernais que estão trabalhando para a destruição desta nação. Mas nós temos a certeza de que Tu és o guarda de Israel e Tu és o guarda da nação brasileira. O Senhor não dormita nem dorme. O Senhor é a sombra do Brasil. O Senhor é a direita do Brasil. O sol não molestará de dia o Brasil, nem a lua de noite, mas o Senhor guardará o Brasil de todo mal. O Senhor livra o Brasil da peste perniciosa. O Senhor livra o Brasil, ó Deus, dos terrores noturnos. O Senhor livra o Brasil do conselho de Aitofel. O Senhor livra o Brasil, Senhor, das invasões amalequitas. O Senhor livra o Brasil, ó Deus, das locustas voadoras, cortadoras, devoradora e destruidora. O Senhor livra o Brasil
desta maldição chamada comunismo, desta malignidade satânica chamada comunismo. Senhor, livra a nossa pátria do sangue, livra a nossa pátria de guerra civil, livra a nossa pátria, meu Deus, da anarquia, livra a nossa pátria, Senhor. Oh, meu Deus, nós colocamos esta passeata do dia 7 de setembro, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e que tudo aquilo que está projetado, planejado para trazer mal a esta nação, o Senhor detenha pelo teu poder, em nome de Jesus, e que a tua paz reine, que o povo de Deus que sair às ruas, saiam cônscio da sua responsabilidade diante do Senhor, de chamar à existência as tuas promessas, de orar pelas autoridades, de orar por esta nação, de orar por este povo, de querer ver os decretos do Senhor sendo estabelecidos nesta pátria. Livra-nos, ó Deus, da escravidão de homens. Livra-nos, ó Deus, do terrorismo. Livra-nos, ó Pai, como brasileiros. Livra-nos, ó Deus, de todo projeto maligno de remover a liberdade que o Senhor nos concedeu nesta nação. Livra-nos, ó Pai, de todo tipo de ditadura. Livra-nos, Senhor. Queremos que o governo que está nos ombros de Jesus nos governe, que a tua mão de poder nos domine, que tenhamos um Brasil, ó Deus, livre, para que a tua palavra seja pregada, seja lida em todo lugar nesta pátria, para que possamos levantar mãos santas em todo lugar, para que possamos educar as nossas crianças no teu temor, na tua paz, Senhor, para que os templos continuem abertos e crescendo o número de salvos neste país. Senhor, esta pátria, ela é missionária, o Senhor a escolheu e o Senhor cumprirá os teus decretos para com esta nação. Nós abençoamos o Brasil, abençoamos o presidente da República, abençoamos as autoridades constituídas nesta nação, abençoamos, meu Deus, o povo brasileiro, abençoamos a tua igreja, o teu povo, e oramos, meu Deus, para que a tua salvação corra velozmente no solo desta pátria e que esta nação se arrependa dos seus pecados e se converta ao verdadeiro Deus. Abandone os ídolos de pau, de pedra, de ouro, de prata, de bronze, de metal. Oh, meu Deus, que os olhos dessa nação sejam abertos para que essa nação veja o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, o único Senhor, o único Salvador. Brasil, a tua salvação está em Jesus. Brasil, a tua esperança é Jesus. Nós abençoamos a nossa pátria. Que o reino de Deus venha a esta pátria, em nome de Jesus. Brasil, que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê, Brasil, Shalom. Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Amém. Tenha um Shabat cheio da presença do Senhor e que vocês sejam canais da graça de Deus nesta nação. Amém. Ore por ela. Quando a gente ora pelo Brasil, a gente está orando por nós mesmos, né? E saiba que Deus vai entrar. Deus vai entrar nessas festas, aleluia. E Ele vai escrever o seu decreto a favor desta nação. Porque esta nação vai andar dentro do decreto que Yahvé estabeleceu para ela. Amém? Leia em casa capítulo 4 de Daniel
e o capítulo 5. Que o Espírito do Senhor traga revelação ao seu coração e você gere essa verdade na nossa pátria. Shalom, shalom. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E amanhã o Pablo vai fazer a live, vai fazer mais cedo, porque ele está no seminário. Eu não posso fazer amanhã, porque eu estarei no presbitério o dia inteiro. Então, amanhã ele vai entrar e fazer a live, tá bem? E vocês acompanhem em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham um final de semana cheio da presença do Senhor. Shabbat Shalom.